finalmente chegou a hora de falar de Duna, sem spoilers. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e vamos logo falar de Duna, que já está em cartaz, a segunda parte do filme de Denis Villeneuve, que adapta os romances de Frank Herbert, Duna, lançados em 1965. E a proposta do Denis Villeneuve é justamente não fazer concessões para uma audiência, para uma plateia contemporânea, para uma plateia moderna. A adaptação que Denis Villeneuve faz de Duna, ela não acelera para agradar as audiências, ele não coloca outros elementos para agradar audiências, ele não retira da história elementos que vão constranger e talvez criar uma cisma ou uma divisão, não. Os elementos do original estão lá, doa quem doer, no tempo que tem que ser e no ritmo que a história manda. Se o primeiro Duna pode ter parecido um pouco engessado para você, o segundo segue na mesma onda. Tem um pouco mais de ação, tem várias cenas muito emocionantes de ação, de cavalgar vermes gigantes, de explosões, de sabotagens, e que são bem maiores e mais amplas no escopo do que no primeiro filme. O primeiro filme é basicamente colocar a história no trilho, colocar os personagens no tabuleiro e apresentar ao público um universo que é intrincado. Apesar de que, assistindo Duna, parte 1 e parte 2, a gente sempre vem com a impressão de que já vimos isso em algum lugar antes. É porque Duna inspirou muita coisa. É de 65, praticamente toda a história de fantasia espacial bebe no poço de Duna, literalmente. Porque é muita coisa que esses romances apresentaram e que viraram inspiração para outros criadores no futuro. Então, como o filme teve uma versão de Duna nos anos 80, mas não muito popular, como esse filme vem agora como grande blockbuster, ele talvez soe para algumas pessoas como reprises de elementos que você já viu antes. Em Star Wars, por exemplo. Mas não, Duna veio primeiro. Isso é uma coisa interessante a gente colocar em perspectiva histórica. O filme tem um elenco maravilhoso, que já dava para saber pelo primeiro filme que era absurdamente bem trabalhado o cast. Nesse filme agora não tem o Oscar Isaac, mas tem outros elementos, outros personagens entram, outros atores entram, a Florence Pugh entra como a princesa, a filha do imperador, e que tá muito bem. Então o Austin Butler tá bem, consegue não ser Elvis, que é uma crítica que eu tenho na atuação dele no Mestre do Ar. Ele consegue, né, também com muita maquiagem, cabelo raspado. Duna tem vários elementos extremamente modernos e contemporâneos que eram discutidos já nos anos 60. Questão ambiental, o conflito entre o colonizado e o colonizador, questões políticas que hoje são discutidas em qualquer mesa de debates políticos e sociológicos, geopolíticos, estão lá em Duna. E o segundo Duna é justamente isso. Quando há um golpe e há uma máxima, né, de um golpe de Estado que é fácil fazer, difícil é manter. E os Harkonnen têm esse dilema. Eles invadem Arrakis pelas barbas do imperador, como dizem, e tiram os Atreides do poder. Tomam o poder, tomam as minas de especiarias, tomam toda a operação, e agora tem que manter. Só que os Fremen estão lá, né? E é uma civilização que é natural do deserto, conhece o deserto, conhece todas as dunas e todas as cavernas, e está muito bem preparado e armado. E agora tem o apoio do Paul Atreides, que é um exilado, sobreviveu ao massacre da sua família e é recebido pelos Fremen como o Salvador, como o Messias. E é muito legal como ele não é tido como Messias por todos os Fremen. Existem alas, existem facções mais religiosas e mais políticas, mais céticas. É onde entra, por exemplo, a personagem da Zendaya, que se apaixona pelo Paul Atreides, mas não acredita que ele é o Messias. O próprio Paul tem suas dúvidas sobre se ele é o Messias ou não. Ele não acredita que é.
apesar de várias coincidências, várias coisas acontecerem que realmente estão na profecia. Está sedento de vingança, ele tem uma transformação desde o garoto tímido do primeiro filme, do herdeiro mimado até o grande guerreiro, o grande líder que ele se transforma. Eu não preciso falar aqui da qualidade visual de Duna Parte 2. É um filme menos azulado e mais vermelho, mais amarelado, mais sol, duna, areia. É lindo, o filme é lindo, a direção de arte é linda, o figurino é lindo e é tudo muito bonito de ver. Um ponto negativo que eu poderia dizer sobre esse filme aqui, se você viu o primeiro Duna e gostou, não vai ser problema pra você, é que realmente ele tem uma pegada lenta. Ele não é um blockbuster, ele não é um filme de ação, ele não é um filme que tem passagens rápidas e emocionantes o tempo todo. Ele é um filme cerebral, ele é um filme baseado num romance dos anos 60, vamos lembrar sempre disso, e que não faz concessões, ele tem seu tempo. Então se você achou o primeiro um saco, um tédio, e quer assistir o segundo ponto que você dormiu, você vai achar esse filme um saco, um tédio, esse filme não vai acabar nunca, porque são 3 horas, e você vai ficar cansado. Quem entrar em Duna no modo Star Wars vai perder, porque não vai achar que o filme tem a pegada e a velocidade que gostaria. Como eu disse, talvez o público moderno ache Duna lento demais, mas foi uma decisão da produção e de Denis Villeneuve e da Warner, que eu achei uma decisão acertada de manter-se fiel ao conteúdo original, para justamente ser uma adaptação fiel e respeitosa da obra do Frank Herbert. Vamos lembrar que o primeiro Duna também teve um lançamento complicado. Ele foi lançado durante a pandemia, naquele esquema de ao mesmo tempo nos cinemas e na HBO Max. Então muita gente viu o primeiro Duna na televisão em casa e agora vai ter a oportunidade de ver numa tela gigante com um som maravilhoso, porque justamente quando teve a greve dos atores, o Denis Villeneuve se recusou a lançar o filme porque ele precisava do elenco para divulgar o filme, e o elenco realmente é estelar, chama muita atenção, tá todo mundo muito bem, o Toyota Chevrolet faz realmente um personagem que eu achei que ele não fosse chegar na intensidade que ele chega, Rebecca Ferguson, o Dave Bautista, destaque para o personagem do Javier Bardem, que tem os melhores momentos interessantes, os comentários, um personagem fascinante e que é muito legal como ele é um crente, né? Ele é um cara ligado nas tradições e que acredita nas profecias e ao mesmo tempo ele é um cara racional e direto na guerra. Isso é muito bacana de ver. Então é um filme que é realmente uma obra-prima estética e de conteúdo, de conceito, de contexto, e um filme moderno, apesar de tudo. Apesar de não ter um timing moderno, talvez um outro estúdio ou um outro diretor fizesse algumas concessões, deixava o filme, mexia um pouco nos elementos para vender mais, para atingir um público maior, uma bilheteria maior, mas Duna não. Ela acredita no seu potencial, acredita na sua história, se apresenta para o público como é, e o público vai optar se entra nas dunas ou se fica de fora das dunas. Então, a dica que eu tenho é essa. Vai com foco de que não é diferente do primeiro filme. É até mais ágil, tem até mais cenas de ação, mas é uma continuação do primeiro filme. É Duna e tá lindo. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.